Oi gente, tudo bem? Bom, hoje esse vídeo está super especial. O nosso tema é maternidade. Como eu prometi, eu vou manter aí pelo menos uma vez por mês um vídeo sobre esse assunto que eu amo falar e é algo que eu tenho vivido intensamente, né, nos dias atuais. E em especial o Dia das Mães também, eu separei essa semana pra gente poder conversar um pouquinho mais desse assunto. E hoje o vídeo tá mega especial porque a gente vai falar, eu vou contar, né, pra vocês sobre o meu parto normal, então é o relato de parto aqui. Quero compartilhar com vocês mais como foi esse dia maravilhoso na minha vida. E eu sei que é algo que todo mundo aí, todas as gestantes, todas as mamães gostam de saber, gostam de ver como é que foi pra outra amiga, né? Porque a gente fica cheia de curiosidade aí, cheia de medos também, né? Então, se você quer saber, fica aqui no vídeo. Antes de tudo, se inscreva no meu canal, por favor, me ajude. E deixa aqui também o sininho ativado para você poder receber as notificações de quando eu coloco vídeo novo. Então, vamos lá para esse relato. Bom, gente, então, quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que eu comecei a pensar muito foi como seria o meu parto, né? A gente começa a imaginar e a sonhar com esse grande dia, e todos os dias era uma ansiedade de saber como que ia ser na hora do bebê nascer, né? O que eu ia sentir, como que ia ser essa dor, e todos esses questionamentos ficavam na minha cabeça todos os dias. E aí uma coisa que eu fazia sempre era assistir vídeos de relato de parto, ver os textos de relato de parto que tinha no grupo onde eu fazia parte, né, a comunidade lá no Facebook. E isso foi me ajudando bastante a ter mais ou menos uma noção e também sonhar com o dia, né? Outra coisa que me ajudou também a decidir em ter um parto normal, né, foi também assistir um documentário no Netflix que se chama Renascimento do Parto. Esse documentário mudou muito a minha visão a respeito do parto normal, porque antes desse documentário eu pensava como a maioria das mulheres pensam: nossa, mas eu vou sentir muita dor, eu não quero sentir dor, né? Tinha o medo absurdo da dor do parto normal. Então, quando eu assisti esse documentário, eu consegui ter uma outra visão a respeito do parto normal, entender um pouco mais e também entender sobre como que é no nosso país, né? Qual é a maior via de parto do nosso país, que atualmente é a cesárea. Então, através desse documentário, eu pude entender melhor como que funcionava no nosso país, né? Toda essa questão. E aí eu pude entender muita coisa por trás, né? E eu recomendo esse documentário se você um dia quer ser mãe, se você está grávida, ou se você já é mãe também, né? Assistir esse documentário, chama Renascimento do Parto, e tem no Netflix. É muito legal. Eles têm já uma série de 3 documentários e é muito bacana. Eu fiquei apaixonada quando eu assisti, assim, eu pude ter outra visão realmente do que é o parto normal, tá? Então, eu me preparei ao longo da gravidez para ter um parto normal mesmo, e eu fui trabalhando isso na minha mente, mas claro, né, gente, tudo com acompanhamento médico. Se em algum momento eu tivesse uma indicação para fazer outra via de parto, né, para fazer uma cesárea, eu faria numa boa também, porque o que estava em primeiro lugar sempre era a minha saúde e a saúde do meu filho, né? Então, assim, eu fui durante toda a minha gestação buscando informações e me empoderando aí para eu poder ficar firme nessa decisão do parto normal, porque não é fácil, né, gente? A gente sabe que vai sentir dor e tudo mais, então eu ficava assim nessa angústia da dor e como que ia ser essa dor. Acho que a ansiedade que eu tinha era muito mais pela dor que eu ia sentir, como que ia ser essa dor, do que realmente pro momento em si, né? E aí, assim, eu ficava assistindo esses vídeos de relato, eu ficava vendo os textos de relato justamente para tentar me basear pelo que eu escutasse, né?
como que ia ser essa dor. Então eu queria que as pessoas me dissessem, olha, você vai começar a sentir assim, assim, assado, você vai sentir assim. E aí eu ficava de todas as formas tentando me empoderar mesmo do assunto e entender mais sobre como que ia ser esse parto normal. E aí por isso, né, mediante tudo isso que eu decidi vir aqui compartilhar um pouquinho mais com vocês do meu relato, como que foi, tá? Bom, então, dia 8 de dezembro foi o dia que o Benjamin nasceu. Antes disso, né, antes desse dia, eu já estava sentindo há algumas semanas as contrações de treinamento. Se você não sabe o que é a contração de treinamento, joga aí no Google e com certeza você vai achar. São dores, né, que vêm e aí a gente começa aí a sentir essas dorzinhas chatas um pouco antes do parto. Tem gente que sente, tem gente que não sente, mas eu fiquei semanas sentindo mesmo essas contraçõezinhas de treinamento que são chatas. Por quê, gente? Porque elas confundem muito a gente que é mãe de primeira viagem. Então toda vez que eu sentia uma dor mais intensa, eu já achava que era a hora. E aí eu ficava na dúvida, não vou pra maternidade. Aí às vezes a gente acabava indo, aí chegava lá, não era nada, 0 de dilatação e aquela história toda, né? Quando chegou em 38 semanas de gestação, a gente começou a fazer um acompanhamento mais assíduo, né, na maternidade. A gente tinha que ir com mais frequência lá, porque o médico pede para você fazer um acompanhamento mais de perto depois que passa das 38, para eles poderem ver se tá tudo bem, se tá tudo ok, e eles irem checando mesmo, né, ter essa segurança para a mãe e para o bebê. Então eu comecei a frequentar mais a maternidade depois das 38 semanas, e toda vez que a gente ia na avaliação, sempre 0 de dilatação, colo fechado e tudo mais. E a gente voltava sempre, ai meu Deus, não foi hoje, será que vai ser amanhã? E era aquela expectativa. O parto normal tem essa, né? A gente tem que ficar sempre a gente fica na expectativa, a gente não sabe quando vai ser a hora, porque a gente não marca a hora, né, pro bebê nascer, é ele que escolhe o momento dele. E então assim, a gente ficava mesmo todos os dias pensando, nossa, podia ser hoje, o Benjamin podia nascer hoje. E era uma expectativa muito gostosa, assim, né? Uma ansiedade muito legal. E completou as 39, a gente começou a frequentar a maternidade a cada 2 dias. E aí chegou nas 40 semanas. Eu falei, Jesus, o Benjamin realmente quer ir até o final dessa gestação, né? Não sei se você sabe, mas a gestação ela pode ir até 42 semanas, tá? Então, eu já tava assim, nossa, numa expectativa super alta. E quando completou as 40 semanas, eu comecei realmente a ficar muito ansiosa, né? Quase não dormia. E aí essas dores, essas contrações de treinamento que ficavam vindo e confundia toda a cabeça da gente. E aí eu lembro até na semana o dia que antecedeu, né, da gente ir pra maternidade, foi um dia que eu me desliguei totalmente de tudo, assim, me desliguei de internet, de WhatsApp, porque até isso estava me deixando mais ansiosa, né? As pessoas, querendo ou não, acabam perguntando e tudo isso me deixava muito mais ansiosa. E aí eu lembro que um dia que antecedeu, eu fui pra casa da minha mãe, desliguei tudo. E lá tem banheira, então eu fiquei na banheira lá, imersa na água, porque tudo isso na internet, né? Fala que ajuda a dilatar o colo, né? Acelerar o trabalho de parto e tudo mais. Então, fiquei. Um dia antes de ir pra maternidade, fui lá, fiquei na banheira um tempão lá na casa da minha mãe, descansando e relaxando e tentando ficar de boa. No dia seguinte que eu fiz isso, era uma sexta-feira, isso foi dia 7 de dezembro, né? Sexta-feira, 7 de dezembro. Eu acordei super bem, sem dor nenhuma, sem nenhuma contração. E era o dia de ir até a maternidade, né? Porque a gente tava indo um dia sim, um dia não. E dia 7 era o dia de ir de novo. Como eu tava um dia assim super bem, sem nenhuma contração, sem dor, sem nada, a gente decidiu ir só à noite pra maternidade. A gente decidiu assim, vamos esperar passar o dia, né? Vamos ver como você vai ficar. E se você continuar bem assim, vamos de madrugada mesmo, porque é muito mais tranquilo, né? O trânsito e tudo mais.
A maternidade eu ganhei na Sepaco, né? A Sepaco era muito longe da minha casa, então era sempre um transtorno ir pra lá. Então a gente decidiu ir de madrugada para não ter problema com trânsito e tudo mais. Então passei o dia, sexta-feira, super bem. Eu lembro que a gente foi passear no shopping, a gente almoçou no shopping, deu um rolezinho assim. Foi um dia muito agradável, muito gostoso. E aí à noite teve o aniversário da minha cunhada, a gente foi lá pra casa dela, teve um bolinho, uns comes e bebes e a gente tava bem tranquilo. Isso era umas 11h30 da noite mais ou menos. E eu comecei a sentir algumas dorzinhas, né, ao longo do tempo que eu fiquei lá na casa da minha cunhada, na festa, eu comecei a sentir algumas dorzinhas, mas era muito parecido com o que eu já vinha sentindo nas semanas anteriores, né? Então eu fiquei tranquila, também não falei pra ninguém, pra não causar alvoroço. E aí essas dorzinhas foram ficando cada vez mais fortes, né? Mas eu também não quis falar nada, porque eu falei, não vou alarmar, né? E aí a gente se preparando já para sair dali direto para maternidade, eu fui ao banheiro e aí saiu muito do meu tampão mucoso. O tampão mucoso não é um sinal efetivo de trabalho de parto, mas ele pode indicar que está se aproximando, entendeu? Então, já tinha saído o tampão mucoso algumas semanas atrás, alguns dias atrás, já estava saindo, mas ele se regenera. Mas nesse dia, eu vi que saiu muito mais, saiu bastante tampão. E eu achei estranho, né? E aí fui no banheiro, saiu e a gente, vamos pra maternidade, né? E aí a gente já começou a arrumar todas as coisas pra ir. Já tava tudo pronto, na verdade, porque no carro a gente deixava tudo já, faz tempo que tava tudo pronto, né? Então era hora de ir, a gente tava indo já pra avaliação, né? E foi impressionante, gente, eu entrei no carro, a gente entrou no carro pra ir pra maternidade, eu comecei a sentir umas dores diferentes do que eu tava sentindo antes. E eu falei, nossa, mas essa dor tá diferente. Aí eu falei pro Beto, nossa, Beto, essa dor tá diferente. E aí eu comecei a contar, né? Sempre eu contava, sempre quando vinha uma dor diferente, eu já marcava o horário pra gente ver se ia entrar num ritmo ou não. Eu já tava preparada pra ver se era o trabalho de parto ou não. Então eu comecei a contar, a gente começou a cronometrar pra ver se era um ritmo, porque quando entra num ritmo é porque é trabalho de parto, né? Se as contrações não tem ritmo, se ela vem muito espaçada, aí não é trabalho de parto. Então a gente começou a contar no caminho, né? Como leva 1 hora da minha casa até a maternidade. A gente foi contando ao longo dessa 1 hora e chegando lá na maternidade, as contrações estavam vindo a cada 8 minutos. Né? Então elas já estavam sim num ritmo que dava pra gente marcar, né? E elas estavam doloridas, mas assim, eu tava ok, eu tava rindo, conseguia conversar, né? Durante a contração eu não conseguia conversar e nem reagir muito, porque doía. Mas depois que passava, era vida normal. Chegando lá na maternidade, eu já entrei na sala, relatando pra médica como que tava, né? Que tava de 8 em 8 minutos, mas ela avaliou e eu só estava com 2,5 dedos de dilatação. E eu estava com 2 dedos já há uns 5 dias, eu estava com 2 dedos, né? Uma semana praticamente eu fiquei com 2 dedos de dilatação, né? Então quando ela falou isso eu fiquei tão desanimada, eu falei, não acredito que eu tô sentindo toda essa dor e ainda não dilatou nada, né? O Beto também, a gente tava, meu Deus, que droga, né? Mas como ela viu que eu realmente estava com contrações e que elas estavam com ritmo e tudo mais, ela sugeriu para que eu ficasse lá na maternidade. Eu não ia embora de jeito nenhum, gente. Eu já estava decidida a não ir mais embora dali, né? Eu queria que fosse aquela hora mesmo, porque a gente já estava muito cansado de ir e vir da maternidade. A gente ficou por lá e a médica sugeriu da gente ficar e caminhar na maternidade, né? Fazer uma caminhada, né? Lá no hospital, ficar andando, subindo e descendo escada, o que eu pudesse fazer para que esse trabalho de parto ficasse mais ativo, né? E a dilatação aumentasse. A gente ficou
E aí ficamos 1h30 mais ou menos caminhando, subindo e descendo a escada. O Beto comigo o tempo todo, meu marido foi essencial nessa etapa ali do processo, porque realmente me apoiou demais. E nessa 1h30 que eu fiquei, as dores foram intensificando cada vez mais. Eu lembro que eu até vomitei de dor. Quem tem curiosidade, né, a minha dor ela vinha como uma cólica que começava por trás e mais ou menos na região do cóccix, e ela vinha pra frente, né, na parte onde tem cólica menstrual mesmo ali do útero, né. Então ela começava na parte de trás e vinha pra frente. Essa era a minha contração. Eu sentia ela dessa maneira. Eu não sentia contração na barriga, né? Tem gente que fala que sente a barriga ficar muito dura e tal. Eu não lembro de sentir a barriga dura, mas eu lembro de sentir a dor desse jeito que eu expliquei pra vocês. E aí fiquei 1h30 fazendo tudo isso, andando, subindo, descendo, rodando, tudo que vocês imaginarem. Fomos pra sala da médica, ela reavaliou e pasmem, tinha evoluído bastante, eu já estava com 5 dedos de dilatação. Nossa, e foi aquele alvoroço, né? Eu e meu marido, a gente ficou meio desnorteado. Ai, meu Deus, é a hora, é agora, vai ser de fato. E entramos em contato com a família e tudo mais. Depois disso, a gente deu a entrada aos papéis, né? A papelada ali da internação. E eu fiquei numa salinha, assim, de observação, numa maca, deitada, esperando esses papéis serem liberados para eu poder ir para uma sala de pré-parto. Ali, aquele momento parece que foi uma eternidade para mim, porque as dores estavam aumentando, né? E ficar deitada numa maca esperando me deixou muito mais ansiosa, muito mais nervosa, e a dor ela parecia que era pior se você ficava deitada e tudo mais. Então foi bem difícil esperar. Mas assim, disseram pra mim que não foi muito tempo. Pra mim parece que foi muito tempo. E aí a gente subiu, chegando lá, eles já me direcionaram, né, e tudo, fui pra uma salinha e fiquei no chuveiro. Ali, gente, eu lembro que ela avaliou e eu já estava com 7 dedos de dilatação. Então eu internei umas 4 horas da manhã, e aí depois disso eu já estava com 5, e aí depois disso 1h30 depois a gente subiu, eu já estava com 7 de dilatação lá em cima, né, na sala. Então dali eu fiquei no chuveiro o tempo todo e eu não consigo mais lembrar de muita coisa de como foi esse período ali do chuveiro. Eu lembro que eu fiquei muito fora de mim porque as dores já estavam bem tensas. E eu entrei na famosa partolândia, né? Onde você já não se reconhece mais, você não fala coisa com coisa e aí você começa a querer gritar e tudo mais, toda aquela loucura, porque é intenso. E no chuveiro, né, ele ajuda, por ele ser quentinho, né, ajuda a dilatar. Então, eu senti que quando eu fui pro chuveiro, realmente as dores começaram a vir mais fortes, né, porque tava dilatando mais. E se eu não me engano, foi no chuveiro que estourou a minha bolsa, né? Eu não lembro direito como foi isso, mas o Beto disse que viu saindo algumas secreções e tudo, e eu acho que foi nesse momento que estourou a bolsa, porque até então não tinha estourado ainda. Nessa hora foi quando eu falei pra ele que por que eu escolhi esse parto normal, por que eu não fiz uma cesárea, querendo desistir de tudo, né? Teve um momento que eu comecei a sentir as dores mais intensas, que é aquela dor do expulsivo, né? O famoso período expulsivo. Então é uma dor que você quer fazer força já, é uma dor que te pede pra fazer força. Então quando eu comecei a sentir essa dor, eu falei pro Beto chamar a enfermeira. Ela veio, ela já me levou direto pra salinha de parto mesmo, né? Pra onde acontecia o parto. E aí lá ela me ajeitou lá na maca, tudo. E nossa, eu lembro de quando eu entrei assim no quarto, eu já tava tão louca assim, eu deitei na maca e as contrações vinham, eu já tava gritando muito, eu gritava muito, porque a dor era terrível. A dor do expulsivo realmente doeu muito. E foi nesse momento que eles chamaram o anestesista, né, pra dar analgesia. Eu assinei o termo que eu queria a analgesia, caso eu pedisse. Então eles vieram com a analgesia. O anestesista, quando ele entrou, ele já
aplicou a anestesia e foi uma bênção pra mim. A anestesia, ela aliviou demais a dor do parto. Eu voltei a mim, né? Então, depois que eu recebi a analgesia, eu saí dessa partolândia e voltei a ser a Natália, concentrada ali no processo de empurrar para poder o bebê nascer. Então, gente, se você tiver condição, se tiver essa opção para você, né, de ter uma analgesia, eu super recomendo. Pra mim foi muito tranquilo, tá? Eu sei que tem gente aí que vai pra uma linha total naturalista, né? Eu também respeito isso, mas pra mim foi muito de boa receber a analgesia. Não tive nenhuma sequela da analgesia, tá? E aí eu fiz umas 5 forças depois da anestesia, 5 ou 6 forças compridas, e finalmente o Benjamin nasceu às 8 horas da manhã do dia 8 de dezembro. Passei então aí a madrugada em trabalho de parto, né? Mas quando eu penso assim, pra mim o trabalho de parto mesmo, ele só começou a ficar mais dolorido e mais chato quando ela falou que eu ia internar, né? Às 4 horas da manhã, mais ou menos. Então, assim, eu acho que o meu trabalho de parto foi muito tranquilo mesmo. Eu acho que foi rápido até, né? Comparado com outros partos, outros relatos que eu escutei. E foi, assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, né? Eu realmente, hoje eu for ter outro filho, eu vou continuar nessa escolha, né? Do parto normal. Foi dolorido, foi intenso, foi medroso, mas assim, eu não trocaria por nada. Eu acho que foi do jeito que